Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Temos por objetivo aqui expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa conhecê-la cada vez mais, né? Antes de entrar no assunto de hoje, deixe-me dizer que se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, né? Dê o seu joinha lá, deixe o seu sinalzinho de positivo ou de negativo, se você não gostar, né? Compartilhe nas redes sociais e também faça um comentário, que tudo isso ajuda na divulgação do canal. Semana passada nós falamos aqui sobre o batismo do Espírito Santo e as possibilidades de interpretações que existem hoje entre os pentecostais e a tradição reformada. Hoje eu quero falar especificamente sobre o dom de línguas. Antes, porém, de ler o texto e de falar sobre o dom de línguas especificamente, eu vou ler 1 Coríntios capítulo 14. Deixe-me dizer que existem várias listas de dons espirituais na Bíblia. A primeira lista de dons espirituais nós encontramos em Romanos, primeira lista em Romanos capítulo 12. Depois nós vamos ter uma lista em 1 Coríntios capítulo 12 também, a partir do versículo 4. Depois nós teremos uma outra lista também, ainda em 1 Coríntios capítulo 12 também, a partir do versículo 27, 28 e até o final. Depois nós temos outra lista em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo do capítulo 14, eu estou dizendo isso, capítulo 14, a partir do versículo 1 em diante. No todo o capítulo 14 ele vai falar sobre dons espirituais, notadamente sobre o dom de línguas e o dom de profecia, que é onde nós vamos ler hoje. Depois nós vamos ter outra lista de dons espirituais em Efésios capítulo 4, e depois nós temos uma pequena lista ainda em 1 Pedro capítulo 4 também, versículos 10 e 11. De modo que temos todas essas listas de dons espirituais na igreja. E o professor Roberto Alves de Souza, num livrinho que ele escreveu sobre os dons espirituais, ele faz uma classificação dos dons espirituais. Deixe-me dizer, antes de falar da classificação dos dons espirituais, que eu parto do princípio aqui de que há uma continuação dos dons espirituais hoje. Estou dizendo isso porque tem alguns que creem que são chamados de cessacionistas, que os dons espirituais cessaram com o exercício do ministério dos apóstolos. Eu parto do princípio continuista, que os dons espirituais ainda são válidos hoje e que Deus distribui conforme lhe apraz. Então o professor Roberto Alves classifica os dons espirituais como sendo os dons de proclamação, os dons de profetas, apóstolos, evangelistas e pastores. Dons de proclamação. Depois ele fala dos dons de instrução, dom de ensino, exortação. A palavra exortação no grego tem a ver com encorajamento e não de chamar a atenção. Ensino, exortação, sabedoria, palavra do conhecimento ou ciência, dons de instrução. Depois, dons da beneficência, ministério, que é outra palavra para ministério, é dom de serviço, contribuição, misericórdia e socorros. Depois ele fala dos dons da glossolalia, línguas, que vai se referir a variedades de línguas e interpretação de línguas. Depois os dons de cura e operação de milagres,
os dons da percepção espiritual, dom de fé, de discernimento de espírito, e depois os dons de liderança, governos e presidência. Então são esses os dons espirituais que nós encontramos nessas listas que eu mencionei aqui. Como hoje nós vamos falar a respeito do dom de línguas especificamente, eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1 até o 33, e depois os versículos 39 e 40, que diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente que pude profetizar. Porque quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Olha os objetivos do dom de profecia aqui, que é assunto para um próximo vídeo. O que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com os instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emite sons. Se não emitir sons bem distintos, como se poderá conhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão falando como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar, e a igreja receber edificação. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém depois da sua oração? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos do entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, esse traz revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação.
No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas se não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porém, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Agora, versículos 39 e 40. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Muito bem, depois de ler esse texto, deixe-me falar sobre o dom de línguas no livro de Atos. No livro de Atos, em Atos capítulo 2, quando vem o Espírito Santo sobre a igreja e o reveste de poder para proclamar o Evangelho. Então, Atos capítulo 2, versículo 4, versículo 8, versículo 11, eles estão em Jerusalém no dia de Pentecostes e vem sobre eles como um vento impetuoso o Espírito Santo e eles passam a falar em outras línguas inteligíveis. As pessoas entendiam na sua própria língua materna o que estava sendo dito. Depois nós temos em Atos capítulo 8, versículos 15 a 17, em Samaria também eles recebem o Espírito Santo e são línguas inteligíveis para os não crentes entenderem o que estava sendo dito. Depois tem um outro terceiro relato na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículos 44 a 48, quando o Espírito Santo desce sobre os gentios, naquela ocasião em que Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Depois, numa quarta ocasião, temos no livro de Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6, em Éfeso, quando Paulo chega em Éfeso, e ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles dizem, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então ele os batiza, ele pergunta, em que batismo vocês foram batizados? No de João Batista, batismo para arrependimento. Ele diz, então, ele os batiza em nome de Jesus e ele impõe as mãos e eles recebem o dom do Espírito Santo e falam em outras línguas. Em todos esses casos, esses 4 relatos no livro de Atos, e repito aqui, como eu já disse no vídeo anterior, que o livro de Atos é um livro histórico, relatando o que aconteceu na igreja, então esses casos são línguas inteligíveis. No entanto, quando nós falamos de glossolalia ou de línguas estranhas em 1 Coríntios capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 14, o texto que nós lemos, versículos 1 e 2, diz que por meio dessas línguas, o crente, fala mistérios. Vou ler de novo. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Esta língua aqui, esse dom aqui que Paulo está se referindo, é uma língua inteligível, que o crente fala a Deus. É um dom espiritual recebido por alguns crentes e em espírito eles falam mistérios com Deus. E ele continua dizendo, o que profetiza fala às pessoas, mas o que fala em línguas fala somente a Deus. Versículo 4 diz que quem fala em línguas estranhas, que o dom de línguas estranhas é para edificação própria. Veja o versículo 4, o que fala em línguas a si mesmo se edifica, ou a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Deixe-me dizer que o contexto dos dons espirituais, em todos esses textos que eu falei, de 1 Coríntios, 1 Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, sempre o contexto
do exercício dos dons espirituais, em Efésios também, mais ainda, em 1 Pedro também, o objetivo dos dons espirituais é a edificação da igreja de modo geral. O dom de línguas é a edificação própria de mim mesmo. Vou ler para vocês entenderem somente é o texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme sabedoria de Deus, ou a multiforme graça de Deus. Então, o objetivo geral dos dons espirituais é a edificação da igreja, servir uns aos outros. O dom de línguas não, o dom de línguas é para a edificação própria. O que fala em línguas a si mesmo edifica. 1 Coríntios 14, 4. A edificação própria. Então não se encaixa na igreja o ficar no culto, na igreja na hora do culto, o ficar falando em línguas, a não ser, Paulo diz, que haja interpretação. Então, versículos 5, 9 e 13, Paulo vai enfatizar esse tópico. No culto coletivo, quando a igreja se reúne para cultuar coletivamente, tem que ter interpretação. Se não houver interpretação, fique calado. Veja o versículo 5. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, porque quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja receba edificação. Então, no culto coletivo tem que ter edificação dos dons de línguas. Se não houver quem interprete, e às vezes pode ser a mesma pessoa, então o texto vai dizer mais adiante: fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Versículo 9 vai repetir essa informação. Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Ninguém vai entender nada. Versículo 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, vou orar com o espírito, mas também com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também com a mente. Então, quando eu estou exercendo o dom de línguas, ou quando o crente está exercendo o dom de línguas, ele está edificando a si mesmo, a não, se for no culto público, a não ser que haja interpretação para que a igreja receba edificação. O objetivo do culto coletivo é que a igreja receba edificação. Paulo, no versículo 14, diz que o Espírito ora de fato, mas ninguém entende. Então a igreja não é edificada se ninguém entende o que está sendo falado. Versículo 16 e 17 diz que quem fala em língua, para ser uma oração de agradecimento, louvor e adoração. O dom de línguas é para ser uma oração de agradecimento, louvor e adoração. Versículo 16. Se você louvar apenas em espírito ou em línguas, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Então, o dom de línguas precisa, no exercício do culto coletivo, deixa eu dizer melhor essa frase, o exercício do dom de línguas durante o culto coletivo precisa haver intérprete. Se não houver intérprete, diz o texto, primeiro que as pessoas que estão falando em línguas podem ser consideradas loucas. Veja o versículo 23 e 24. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, que é o caso do culto coletivo, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Percebe? Então, o exercício do dom de línguas no culto coletivo precisa haver interpretação.
versículo 27 e 28. No caso de alguém falar em línguas, deixa eu ler o 26 também. 26 eu não coloquei aqui, mas vou ler também. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas. A revelação aqui é profecia. Aquele fala em línguas. E ainda outro faz interpretação, culto coletivo. Que tudo seja feito para edificação. Porque quando há interpretação dos dons de línguas, a igreja recebe edificação. Mas se não houver interpretação, somente quem está falando em línguas é edificado, o que não é o objetivo do culto coletivo. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, um após o outro, não é todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Eu li 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26, 27 e 28. Vou ler de novo o versículo 27 e 28 para ficar bem claro, porque esse é o mau uso que se faz das línguas estranhas, do dom de línguas estranhas, ou glossolalia no grego, no meio de muitos cultos coletivos que acontecem hoje. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto um após o outro, sucessivamente, diz a minha tradução, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Essa é a recomendação bíblica. De modo que muito do que a gente vê nas redes sociais de chamados cultos coletivos, em que o pregador fica falando em línguas estranhas sem interpretação, ou que as pessoas lá na nave da igreja ficam falando em línguas sem interpretação, não é uma recomendação bíblica. Por outro lado, o versículo 39 diz assim: portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbe que se fale em línguas. Então, o dom de línguas não deve ser proibido. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o dom de línguas é para ser exercido, não é para ser proibido, mas é para ser exercido no contexto particular do seu devocional com Deus, porque, como eu li no versículo 2, vou repetir para encerrar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, porque por meio do Espírito fala mistérios. Versículo 4, que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o dom de línguas é para edificação própria e não deve ser proibido. E o crente se edifica a si mesmo falando em línguas estranhas. Então não deve ser proibido, você pode exercer o seu dom espiritual e deve exercer o seu dom espiritual, mas se for o dom de línguas, deve ser somente no particular. Se for no culto coletivo, tem que ter interpretação. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.